A aula de hoje, ela tem essa intenção de apresentar para vocês as raízes dessa doutrina que é católica. Enquanto outros ramos da doutrina católica podem, eventualmente, ser aceitos por outras religiões, o papado ele continua sendo o divisor de águas. Aceitar o papado é aceitar a igreja, é estar em comunhão plena com a igreja. Rejeitar o papado, por outro lado, é rejeitar a igreja. Não tem como ser católico se você rejeita o seu pai na fé. Então, é uma doutrina, pessoal, que é vital para a católica. A doutrina do papado ela tem uma figura, tem um simbolismo muito forte, que é o apóstolo São Pedro. É símbolo de liderança, símbolo de continuidade. E na aula de hoje nós vamos propor um olhar renovado sobre o papado. Um olhar que muitas vezes passa despercebido. Nós vamos ver o papado não somente à luz da Escritura, os famosos textos, o famoso texto de Mateus, ou a famosa proeminência do apóstolo São Pedro no Novo Testamento. Nós vamos entender o papado, nós vamos entender porque a liderança de São Pedro ela foi comum para os apóstolos há 2000 anos atrás. E para entender isso, a gente precisa entender as raízes da fé católica, à luz da cultura, à luz do conhecimento e à luz da tradição judaica. Alguns elementos da tradição judaica, pessoal, eles lançam uma luz sobre aquilo que a gente já conhece sobre a nossa fé. Por isso que o estudo da história da igreja, dentro do seu contexto, em que aconteceu a igreja nascente, né? Contexto da igreja nascente há 2000 anos, é imprescindível para a nossa fé. Porque vai permitir, pessoal, uma compreensão mais nítida de diversas declarações da Sagrada Escritura e da fé professada pela igreja. E na aula de hoje, em especial, a figura de Pedro e a natureza do papado são o foco principal. As descobertas, a investigação que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, não apenas vai ampliar o entendimento de vocês sobre o papado, mas vai fortalecer a capacidade de defender a doutrina do papado. Em especial, nesses tempos que estamos vivendo, e, por consequência, torna-se tempos de difamação, de sensacionalismo desenfreado. Nós vamos integrar as perspectivas que nós já conhecemos sobre o papado, tradicionais do Novo Testamento, e reforçar com a solidez da cultura judaica. Então, para que a gente possa entender realmente, é necessário, eu até recomendo que vocês, quem tiver aí uma Bíblia, né, fácil acesso, tá? Coloquem aí na mesa de vocês, porque papel e caneta também, tá certo? Vamos anotar o que vai ser estudado aqui hoje, porque hoje nós vamos fazer uma aula de ligar os pontos. É uma aula de ligar os pontos. A gente precisa montar o quebra-cabeça. Para quem é meu aluno, ou já foi meu aluno, ou em algum momento da vida teve uma aula comigo em que eu falei sobre a nova aliança, eu falo sobre Cristo como o novo Moisés. Cristo, esse novo Moisés, ele instituiu um novo sacrifício. No Antigo Testamento nós tínhamos o Moisés, no Antigo Testamento nós tínhamos o antigo sacrifício no templo. Cristo, o novo Moisés, né, instituiu um novo sacrifício e instituiu um novo templo. E a aula de hoje ela vai ser centrada nesse terceiro ponto, que é o que convém para a aula de hoje, é esse terceiro ponto. A figura da igreja enquanto instituição visível e a figura do apóstolo São Pedro enquanto líder visível. Quando nós analisamos o célebre diálogo de Cristo com Pedro, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, no qual Pedro proclama a divindade de Cristo, nós nos deparamos, pessoal, com algumas palavras ali que Jesus profere a Pedro, que nos abrem as portas para uma compreensão mais profunda da missão de Pedro como sumo sacerdote da igreja nascente, de Pedro como líder da igreja, de Pedro como
Papa. E, mais uma vez, essa aula se propõe a esclarecer algumas questões fundamentais relacionadas à figura de Pedro, iluminadas pela tradição judaica. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias e deixem abertas, tá? Em Mateus capítulo 16. Abram suas Bíblias aí em Mateus capítulo 16. 16, 18. Diz o seguinte. Primeiro nós temos o reconhecimento por parte de Pedro, de Cristo, né, como Messias, o Filho do Deus vivo, e Cristo responde a Pedro, a célebre trecho. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos continuar. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse texto, célebre texto, muito conhecido, aqui nós temos, né, o ofício de Pedro, né? Cristo institui, né, Pedro como o líder da igreja, o detentor do poder das chaves. Mas esse texto, pessoal, ele traz 4 problemas fundamentais. E aqui nós precisamos entender. 4 problemas fundamentais levantados pela figura de Pedro que nós precisamos entender. Primeiro deles, a figura da pedra, a imagem da pedra. Precisamos compreender o que é essa pedra. Precisamos compreender o que é essa pedra. É um símbolo poderoso, mas que precisa de compreensão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo problema, as chaves. O que representam essas chaves? Terceiro ponto, pessoal, o poder de ligar e desligar. Qual o significado desse poder dentro da tradição judaica? O que os apóstolos que estavam ali junto de Jesus e Pedro entenderam desse diálogo? Quando Jesus fala da pedra, quando Jesus fala das chaves, quando Jesus fala de desligar e ligar, o que os apóstolos entenderam? E por último, o quarto problema é Pedro como o líder de fato da igreja, Pedro como o primeiro ministro sacerdotal. Nós temos aqui uma correlação, uma consonância com o texto de Isaías, no capítulo 22, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, como essa imagem de Pedro como líder, de Pedro como sumo sacerdote, de Pedro como primeiro ministro sacerdotal, se relaciona com Pedro. Por que os apóstolos não interviram, nem falaram sobre isso depois? São perguntas que merecem uma exegese melhor. Então, a análise dessas imagens, utilizadas por Jesus no diálogo com Pedro, nos leva a entender que questões culturais e tradicionais dos judeus, de há 2.000 anos atrás, o senso comum de um judeu religioso de 2.000 anos atrás, torna esse diálogo mais claro. Por isso que é vital compreender o contexto em que essas palavras elas foram empregadas e o que elas realmente significam. Porque compreender a autoridade de Pedro sobre a igreja, pessoal, nos conduz a 2 observações principais. Né? Entender a autoridade de Pedro nos conduz a 2 observações principais. Primeiro, a aceitação da autoridade de Pedro. Né? Os apóstolos, eles aceitaram prontamente a autoridade de Pedro, ali na igreja nascente, nos escritos do Novo Testamento. Pedro, ele é o porta-voz dos apóstolos. Na esmagadora maioria das ocasiões em que Pedro está presente, ele assume o papel de líder dos demais apóstolos. E porta-voz, é ele que fala. Né? Ou seja, nós temos aqui uma evidência de sua primazia. Pedro, ele tem uma presença marcante no Novo Testamento, ele é mencionado com frequência, supera, se nós somarmos a menção de todos os outros apóstolos, não chega a quantidade de vezes em que Pedro é mencionado. Ou seja, ele tem um papel central, ele tem um papel proeminente nos evangelhos, no Novo Testamento. Pedro, nas listas dos apóstolos, Pedro é sempre o líder. Ou seja,
Nós temos aqui uma posição de destaque. Ele que reconhece Jesus como Messias, é ele o primeiro a entrar no túmulo de Jesus vazio. Ele é o líder da igreja em Pentecostes, é o primeiro a dar o célebre discurso em Pentecostes, ou seja, é o primeiro a fazer milagres na igreja, é o líder no concílio dos apóstolos, em Atos 15. Então, Pedro, ele teve uma proeminência clara no Novo Testamento, inegável. Só que esse não é o ponto somente. O ponto é essa autoridade de Pedro, essa liderança de Pedro, ela foi aceita pelos apóstolos e a gente não vê questionamento disso canto nenhum. Da autoridade em si, a gente não vê questionamento canto nenhum. Então, por que os apóstolos aceitaram prontamente Pedro como líder da igreja? E um segundo ponto que a gente precisa entender, uma segunda observação que a gente precisa entender, é a figura sacerdotal de Pedro. Por que Pedro foi visto como uma figura sacerdotal desde o início da igreja? Pedro e seus sucessores foram reconhecidos como líderes. E detalhe, um fato ainda mais curioso, os sucessores de Pedro foram líderes da igreja sem questionamentos. Porque quando Pedro morre, né, poderia causar... Quando Pedro morre, o que seria mais comum de acontecer? Que outro apóstolo assumisse a igreja. João, ele vai morrer lá no final do primeiro século. E durante a vida de João, 4 líderes da igreja passaram. Foi Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. 4 líderes da igreja passaram e João vivo. Pô. Os apóstolos todos morreram e nenhum assumiu o papel de Pedro. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, são perguntas, né, que precisam ser respondidas. É através do estudo das tradições judaicas que essas questões, que são questões de extrema importância. Papado é um assunto de extrema importância, um assunto divisor de águas. É um assunto divisor de águas, como toda a doutrina da igreja. Então, a compreensão desses símbolos, do porquê ele foi aceito, e porquê os líderes, os sucessores, perdão, de São Pedro foram aceitos, a compreensão dessas imagens, a compreensão do diálogo de Jesus com Pedro, embora tudo isso seja complexo à primeira vista, o estudo do judaísmo nos ajuda a entender. E na aula de hoje nós vamos estudar toda a tradição judaica, pelo menos os principais escopos de documentos da tradição judaica, que é o Talmud babilônico. O Talmud babilônico é a patrística do cristianismo, vamos dizer assim, uma coletânea aí de escritos que vai do primeiro ao quinto século. São mais de 20 volumes, pessoal. Mais de 20 volumes. E o Talmud, ele revela de fato o que os judeus acreditavam. O Talmud não é meio termo, é o que eles acreditavam ali. Negócio prolífico. É um mar de ensinamento. Nós vamos estudar o Midrash Rabbah, conhecido também como o grande comentário, né, dos rabinos, né, do Antigo Testamento. É uma espécie de catena áurea, né? Santo Tomás, dos padres da igreja. Né? Os padres da igreja serão comentários do Novo Testamento. O Midrash Rabbah é comentários do Antigo Testamento, dos grandes sacerdotes, dos grandes escritores da lei, professores da lei. Né? Nós vamos estudar também aqui o Targum, que são traduções, adaptações do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica para o aramaico. Então, é como se fossem adaptações, tá? Como, por exemplo, quando a igreja utiliza na liturgia, né, textos bíblicos da igreja adaptados dentro da liturgia, o lecionário, por exemplo. E o Mishnah, que é a tradição oral. Em resumo, tradição oral do judaísmo. Então, esses documentos que formam o senso comum, formam o status quo daquilo que os judeus acreditavam, né, eles serão utilizados aqui para a gente entender